Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Sou a professora Pamela do livro de Projetos Integradores da Escola para o Mundo. E a gente está no nosso projeto de número 2, que é a arte em toda parte, e no momento de número 1, né? Então, na outra aula, a gente viu um pouquinho sobre mito, que são aí essas histórias, né, que o povo indígena conta, né? Para como que as coisas surgiram, né? Não são as lendas, tá, gente? É como surgiu a lua, como surgiu a chuva, como surgiram os povos. Vocês ouviram um mito, né? Da origem do povo Pataxó na Terra. Então, são essas histórias aí que eles contam, tá? Eles vão passando de geração para geração. Vamos para a nossa aula do dia? Bom, atividade número 1 da página 24 fala assim: você já ouviu falar alguma história que explica a origem do Sol e da Lua? Ou o surgimento dos seres humanos na Terra? Na outra aula teve o surgimento do povo Pataxó na Terra, né? Segundo um mito indígena. E aí não tem como a gente contar para o colega, né? Mas a gente vai acompanhar a leitura um pouco sobre o assunto, sobre mitos, tá bom? Na página 25. Acompanhe a leitura com a professora. Mitos indígenas. Os povos indígenas, assim como outras sociedades, também transmitem seus conhecimentos e experiências por meio de mitos. Por serem populações que até pouco tempo não registravam os seus saberes na forma de texto escrito, o principal jeito de transmitir conhecimento era e ainda é por meio da fala. É importante dizer que, além dos mitos, existem outras formas de expressão oral, como os cantos, diálogos cerimoniais e outros tipos de discurso. Então, é um modo que o povo indígena tem de transmitir o seu conhecimento e experiência para as suas gerações. Como está falando no texto que eles não tinham a escrita antes, então a fala ela é muito usada. Então, eles contam as histórias através de canto também, tem histórias contadas, né? E outros tipos aí de conversa, né? De discurso, para passar de geração em geração essa cultura indígena, né? Ainda continuando na página 25. Quem que conta os mitos? Em cada grupo indígena, há pessoas que se destacam na arte de contar mitos. São geralmente as pessoas mais velhas, que possuem um grande conhecimento das tradições culturais do seu povo. É bastante comum que xamãs, pajés ou mestres cantores sejam os sábios narradores. São parte da tradição de um povo, mas essa tradição sempre se transforma. Toda vez que um mito é contado, ele pode ser recriado por quem o conta. As experiências vividas e os acontecimentos considerados importantes na hora da narração podem influenciar o narrador, alterando a história. Por essa razão, os mitos estão sempre se modificando. É por isso que existem várias versões de um mesmo mito, isto é, há diferentes formas de contar uma mesma história. Então a gente viu que tem algumas pessoas que se destacam aí para contar os mitos nas tribos, né? E, gente, como o mito ele pode ser mudado por quem conta. Como a gente tem várias tribos indígenas, o conto, por exemplo, do surgimento de pessoas, o mito, né, de surgimento de pessoas na Terra, tem várias versões, porque cada tribo conta a sua versão. Acredita aí, né, na sua invenção. E quem está contando também às vezes acrescenta alguma coisa ou tira algo. Vamos para a próxima parte do texto. Todos os povos indígenas têm os mesmos mitos? Não, muito pelo contrário. Assim como existem muitos grupos indígenas, há também muitas diferenças entre seus mitos. Você já aprendeu que um mito pode ter muitas versões. No Brasil, há mais de 240 povos indígenas. Imagine só quantos mitos diferentes existem. Se pensarmos, então, que dentro de uma mesma aldeia existem variações, os mitos são criações originais e por isso são muito variados. Então, é o que a professora falou antes. Como cada tribo conta o seu mito, ele vai mudando aí. Você imagina no Brasil que a gente tem aí cerca de 200, né, mais de 240 povos indígenas. Então, imagina que um mito que fala da criação do homem, por exemplo, na Terra, tem suas versões aí para todas as suas tribos. Tá? Então, o mito, eles são essas histórias, esses contos que o povo indígena tem, né? Esse, no caso, que a professora está falando de mito indígena.
para contar a origem das coisas, tá bom? É uma cultura indígena, uma tradição indígena, tá? Vamos lá. Bom, agora qual que é a minha proposta da atividade dessa página 25? Vocês vão enviar um áudio para mim, fazendo a leitura do textinho aí. Todos os povos indígenas têm o mesmo mito? Vocês vão gravar, vocês falando para mim através do áudio, tá bom? Então pega lá o celular, grava o áudio fazendo a leitura do texto para a professora. E aí a gente se encontra na nossa próxima aula.